Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Júnior Costa, professor de língua inglesa, e dando sequência à nossa aula sobre verbo to be no Simple Present, no qual falaremos sobre a forma negativa e interrogativas. Mas antes de nós passarmos para estudarmos estas formas, vamos relembrar sobre a forma afirmativa. Então, nós vimos no vídeo anterior que na forma afirmativa nós temos as pessoas do verbo e as formas do verbo to be. As formas do verbo to be são apenas 3, que são am, is e o are. Então, vimos que com determinadas pessoas nós poderemos usar a forma am, a forma is ou a forma do verbo to be are. Okay? Então, temos lá I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Observe que ao lado nós temos a tradução dessas conjugações verbais em inglês. Na sequência, falaremos agora sobre a forma negativa, também chamada em inglês negative form. Então, o que nós devemos observar é que na forma negativa do verbo to be, nós usaremos uma palavrinha que denota a negação. No caso, not, que está aí em vermelho. Observe que o not, ele vem sempre após a forma verbal do verbo to be no simple present. Então, temos aí I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Então, o not quer dizer não. Observe que ao lado nós temos a nossa tradução para facilitar o nosso entendimento, né? Para que nós possamos memorizar o que significa cada conjugação da forma do verbo to be. Também é importante ressaltar que em inglês temos a forma normal na negativa e temos a forma contraída, ok? Na forma normal, como podemos observar na primeira coluna, o not não está anexado à forma do verbo to be am, is ou are. Observe que quando eu falo na forma normal, I am not, ok? E quando eu olho ao lado na forma contraída, eu não tenho esta contração. Eu só terei a contração do verbo to be, mas o not apenas a partir da segunda pessoa do singular em diante. É o que temos na segunda coluna. Acompanhem comigo. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ok? É importante nós fazermos uma observação que a forma negativa contraída, que é isn't ou aren't, é mais comum de ser usada na linguagem oral, ou seja, na fala, enquanto a forma normal, né, que é is not or are not, é mais frequentemente usada na linguagem escrita. Então, temos aí exemplo de forma negativa. Então, vejamos a frase. I am not a teacher. I am a doctor. Observe que na primeira frase, I am not a teacher, eu não sou um professor. Realmente, pela figura, pela imagem, o rapaz ele não é um professor. E ele diz, I am a doctor, eu sou um médico. Então, de acordo com a figura, realmente ele é um médico. Mas aqui devemos entender que a forma negativa é o que prevalece e é o que nós estamos estudando. Então, not já nos remete à ideia de negação. Próximo exemplo, you are not a policeman.
You are a merman. You are not a policeman. You are a merman. Observe que nessa forma negativa, próximo exemplo temos You are not a policeman. You are a merman. Observe que na primeira frase You are not a policeman, você não é um policial. Realmente, pela figura, podemos observar que o rapaz não é um policial. Então, temos a próxima sentença. You are a merman. Ou seja, você é um carteiro. De acordo com a figura, ele é um carteiro. Mas, como disse anteriormente, o importante é nós verificarmos a ocorrência da forma negativa marcada pelo uso da palavra not. Próximo exemplo temos She is not a secretary, she is a teacher. Observem novamente que na primeira sentença nós temos o uso do not, que já denota a negação. Então, ela não é uma secretária, ela é uma professora. Realmente, observando a figura, você constata que ela não é uma secretária, mas sim uma professora. He isn't a fireman, he is a soccer player. Ele não é um bombeiro, ele é um jogador de futebol. Então, observem aí que nós temos a forma contraída isn't. Então, isn't é a mesma coisa que is not. Então, podemos usar a forma contraída ou a forma normal nas frases negativas. They aren't musicians, they are soccer players. Notem aí, percebam que nós temos, eles não são músicos, eles são jogadores de futebol. Então, novamente, a presença da negação, só que na forma contraída. Aren't é a mesma coisa que are not. Ok? Agora falaremos da forma interrogativa. Devemos observar que a forma interrogativa, praticamente ela é o inverso da forma afirmativa. Como assim? Na forma afirmativa, nós vimos que você tem a ordem de primeiro usar o sujeito e após o sujeito você usa as formas do verbo to be. Aqui na forma negativa, primeiramente usaremos as formas do verbo to be e depois vem a forma do pronome, da pessoa, do verbo. Então, temos aí, na forma interrogativa, as seguintes conjugações. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? E ao lado temos a tradução, né? Para facilitar nossa memorização, nosso estudo. Então, como você pode verificar, as formas do verbo to be na forma interrogativa devem vir sempre antes do sujeito para se efetuar a pergunta. Vamos ver exemplos. Primeiro exemplo temos Are you a student? Você é um aluno, tá? Mas poderia ser você é uma aluna. Isso depende de a quem é dirigida a pergunta, se for uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a resposta temos aí. Yes, I am. Sim, eu sou. Próxima pergunta temos. Is he a farmer? Ele é um fazendeiro? Yes, he is. Sim, ele é. Próximo exemplo. Are they at school? Eles estão na escola? No, they aren't. Não, eles não estão. Então, esta foi nossa aula sobre a forma negativa e interrogativa. Espero que todos tenham gostado desta aula e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.